como alcançar a riqueza nos dias de hoje. Um jeito bem rápido é pegar R$5, apostar na Mega Sena e contar com a sorte. Não é preciso ser um gênio da matemática para compreender que a chance de levar o prêmio máximo é minúscula. Mas e se fosse possível aumentar essa chance a seu favor? Bom, essa fera aí que você tá vendo, por uma década inteira, dizimou completamente a concorrência e se tornou o maior fraudador de loterias da história, levando mais de 24 milhões de dólares. Mas aí você se pergunta, como é que ele conseguiu essa façanha? É simples, ele trabalhava na loteria. Vamos lá. O ano era 2010, mais especificamente no dia 29 de dezembro, e uma loteria lá nos States chamada Hot Lotto realizou seu prêmio máximo daquele ano. Imagina que era tipo uma Mega Sena dos caras. E caso alguém acertasse os 6 números premiados, pimba, levava uma bolada. E foi o que aconteceu. Houve apenas um vencedor naquele sorteio, que levou 16 milhões de dólares. Só que por incrível que pareça, ninguém foi lá retirar o prêmio. A Hot Lotto, localizada no estado de Iowa, emitiu um comunicado para a imprensa falando que o vencedor deveria fazer sua reivindicação do prêmio até o dia 29 de dezembro do outro ano, ou seja, um ano completo. E além disso, no esquema deles lá daquela época, o vencedor não podia se manter anônimo. Ele tinha que ser identificado publicamente para poder receber o prêmio. A comoção foi tanta que você já imagina, né? Teve gente tentando enganar a loteria falando que o bilhete premiado era deles, tentando resgatar a grana. Mas sem o bilhetinho em mão, meus amigos, nada feito. Teve gente que alegou ter perdido o bilhete, teve quem alegou que foi roubado. Mas o que o público não sabia é que a loteria tinha uma carta na manga. Ela tinha o vídeo e o áudio do vencedor fazendo o jogo numa loja de conveniência no dia 23 de dezembro. E como era de se esperar, nenhuma das pessoas que alegou ter vencido o prêmio correspondia com as imagens captadas. Aliás, tinha mais uma coisa estranha, pois nas imagens das câmeras de segurança, o homem comprando o bilhete estava todo encapuzado, de boné, meio que evitando ser filmado. E além do bilhete, mais um detalhe importante. O homem comprou um refri e 2 dogão. Porém, finalmente, em novembro de 2011, um homem liga para a loteria de Iowa dizendo ter um número de série correto. E, de fato, ele tinha o número de série correto. O homem era Philip Johnston, um advogado canadense. E na ocasião, ele disse que não podia receber o prêmio pessoalmente por causa de uma doença. Ah, tá bom. Se sou eu ganhando um prêmio de 16 milhões de dólares, eu vou lá até com dengue. Foi aí então que o pessoal da loteria deu aquela trucada. Perguntou pro Johnston o que ele estava usando no dia que ele comprou o bilhete. O advogado disse que estava usando um paletó esporte, uma calça cinza, ou seja, nada a ver com o que foi captado pelas câmeras. Daí veio aquele sentimento de que tinha alguma coisa muito errada. A loteria pressionou ainda mais o Johnston, que acabou cedendo. Ele disse, não... Na verdade, eu tava contando uma mentirinha. Eu tô reivindicando o prêmio em nome de outra pessoa. O único problema é que isso ia contra as regras daquela loteria e o prêmio não pôde ser entregue pro Johnston. No dia 29 de dezembro de 2011, poucas horas antes do encerramento do prazo final, um escritório de advocacia de Nova York ligou para a loteria, dessa vez fornecendo o bilhete premiado de fato. O bilhete estava assinado em nome de um fundo fiduciário, cujo beneficiário era uma empresa fantasma em Belize. E adivinha quem que era o presidente dessa empresa fantasma em Belize? O Philip Johnston, aquele advogado arrombado que tentou tirar o prêmio na primeira vez. Era muito óbvio que tinha alguma coisa de podre rolando ali. Então o FBI foi chamado para investigar. O Johnston então foi questionado e admitiu que ia coletar o prêmio em nome de outra advogada do Texas. E quando eles foram questionar esse outro advogado, ele revelou que quem entregou o bilhete para ele foi um empresário, Robert Rhodes. Só que nem a voz ou a aparência desse empresário parecia com o cara do vídeo. Dessa forma, o prêmio não foi entregue para ninguém e o caso deu aquela esfriada. 4 anos se passaram e as autoridades, sem saber o que fazer, decidiram divulgar as imagens da câmera de segurança junto com a trilha de áudio para ver se alguém reconhecia o homem. O vídeo rapidamente se espalhou online. Teve gente dizendo que era o avô falecido, um primo distante, só que um nome em específico foi mencionado diversas vezes. Vários funcionários de loterias em diversos estados reconheceram o homem do vídeo como o Ed Tipton. Mas e aí? Quem é Ed Tipton?
Tipton trabalhava na Associação Multiestadual de Loterias como diretor de segurança da informação. Ele cresceu no Texas e depois trabalhou como web designer e programador de softwares. Ele também instalou firewalls e segurança nos sistemas da loteria. Além disso, revisava a segurança dos jogos de loteria em dezenas de estados do país. E legalmente nem podia jogar na loteria. Ele morava numa mansão de 2.500 metros quadrados, com sala de cinema e quadra de basquete, que por si só já era o suficiente para iniciar mais especulações, já que com o salário que ele ganhava, claramente ele não poderia bancar uma casa dessas. Mr. Tipton chegou a alegar que estava construindo a casa para atrair uma futura esposa e filhos. Essa história aí estava ficando cada vez mais difícil de acreditar. Mais tarde, quando foram comparadas as ondas sonoras da voz de Ed com a do vídeo do homem comprando o bilhete, adivinha, deu match, bateu em ciminha. Então o FBI foi interrogar o homem, e Tipton, encurralado, afirmou que nem estava em Iowa quando o bilhete foi comprado, e que também nem era fã de hot dog. A mentira durou pouco, pois a polícia conseguiu registros telefônicos que comprovaram que ele estava sim em Iowa. Aliás, no dia do ocorrido, Ed manteve uma chamada de 71 minutos com Robert Rhodes, aquele mesmo que entregou o bilhete premiado para o advogado do Texas. Ed e Robert eram amigos do Facebook e costumavam passar férias juntos. Eles eram basicamente melhores amigos. Fora tudo isso, o próprio funcionário da loja de conveniência confirmou que foi pro Ed sim que ele vendeu o bilhete premiado e o dogão. Tava claro que a polícia tinha evidências suficientes para prender o Tipton e levar ele a julgamento, e foi exatamente o que aconteceu. Prenderam o homem em janeiro de 2015, apesar de não saberem exatamente como ele conseguiu hackear os números da loteria, já que os HDs tinham sido apagados, não uma, não duas, mas 3 vezes. O Tipton exigiu um julgamento rápido, de 90 dias. Uma estratégia para reduzir o tempo que a promotoria teria para investigar. Basicamente, eles só iam conseguir acusá-lo de comprar um bilhete de loteria sendo um funcionário de loteria, o que realmente era ilegal. E aí chega o nosso salvador, o Rob Sand, procurador-geral, que fazia parte da equipe de acusação. Ele tinha desenvolvido uma teoria de como o Ed tinha conseguido esse feito. A Hot Lotto usava 2 computadores para gerar os números premiados da loteria. Esses computadores ficavam trancados numa sala que apenas 5 pessoas tinham acesso. E você adivinhou, o Ed era uma delas. Dentro dessa sala havia uma caixa de acrílico que necessitava de 2 chaves para ser aberta. E tudo era gravado 24 horas por dia. Só que as câmeras gravavam apenas 1 frame por minuto. Então, Ed Tipton, teoricamente, poderia ter entrado na sala acompanhado de outro funcionário e num período de 59 segundos, enquanto o colega não estivesse olhando, ele poderia colocar um pendrive que mudaria 2 linhas de código e hackearia a porra toda. E foi essa narrativa que o promotor utilizou para tentar convencer o júri. Fora a coincidência quase impossível de que o chefe de segurança da loteria acertasse os números vencedores do nada. E de fato, ele convenceu o júri. Depois de deliberar por quase 5 horas, o júri condenou o Tipton a 10 anos de prisão. Mas você tá achando que acabou? Longe disso, meu amigo. Lembra que o Ed tinha pedido um julgamento rápido de 90 dias? Pois é, isso colocou uma pulga atrás da orelha do procurador-geral Rob Sand. Ele tinha certeza de que essa não era a primeira vez que o Tipton tinha fraudado uma loteria e queria acelerar o processo do julgamento só para ninguém ficar vasculhando os podres dele por muito tempo. E não deu outra. Após o julgamento, o FBI investigou cerca de 44 mil prêmios de loteria da última década em diversos estados. Eles compararam todos os ganhadores com o Facebook e LinkedIn do Tipton e os podres começaram a aparecer. O irmão do Ed Tipton ganhou uma bolada de $600 mil no Colorado em 2007. O programa do Ed Tipton tinha sido usado no Colorado naquele mesmo ano. Depois, Robert Rhodes ganhou $800 mil em 2011 em Wisconsin. Adivinha? O programa do Ed Tipton também tinha sido usado lá em 2011. Kyle Cohn, que era um parça do irmão do Ed Tipton, ganhou também $1.200.000 em Oklahoma. Sim, de novo tava lá o programinha sendo usado em 2010. E pra fechar, no Kansas, a ex-namorada do Ed Tipton, que ele conheceu num Tinder da época, faturou cerca de $22 mil. Acho que já dá pra parar por aqui, né? Aí já era coincidência demais. Se antes de descobrir essas conexões todas não tava claro que era ele o culpado,
aprovado, agora ficou claríssimo. E para ajudar, na sequência, o FBI encontrou um dos computadores que foram usados numa das loterias que o Ed trabalhava em 2007, armazenado num galpão. Nesse computador estava a última peça do quebra-cabeça, a evidência máxima, o código adulterado do Tipton. E era exatamente como a promotoria tinha imaginado que o esquema funcionava. Daí, finalmente, o homem confessou que foi ele quem adulterou o programa. Mas segundo ele, na verdade, foi tudo mal entendido. Um dia ele estava mexendo no programa e percebeu que o programa tinha uma falha crucial e mudou 2 linhas de código. E acabou esquecendo o código lá, alterado por mais de uma década. Ai, como é de bobinho, né, gente? Ganhou a loteria sem querer também. A mãe dele ganhou sem querer, a avó dele, a tia dele. Finalmente, em janeiro de 2017, Robert Rhodes foi condenado a 6 meses de prisão domiciliar e multa. E meses depois, Tipton foi condenado a 25 anos de prisão. O caso foi tão emblemático no país que chegou a virar livro em 2019. E a Hot Lotto também começou a levar um monte de processo nas costas, por conta de outros vencedores, no caso idôneos, que tiveram seus prêmios reduzidos porque tiveram que dividir com o Tipton. Ninguém vai ficar surpreso em saber que não demorou muito pro Ed Tipton ganhar a liberdade condicional. E é bizarro, mas sabe o que o cara continua dizendo até hoje? Que é inocente. Moral da história, se um dia você quiser fraudar uma loteria, não se esqueça de uma coisa: deleta o Facebook. Use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check